Boa tarde, meu nome é Solange Azevedo, sou aluna de Pedagogia da Estácio e vou apresentar meu trabalho, o PCC de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. O tema desse trabalho é sobre o desenvolvimento infantil. Observar uma criança no seu ambiente residencial e compreender as características, o desenvolvimento físico, afetivo, intelectual, moral ou social. Jean Piaget foi um psicólogo, biólogo e pensador suíço. Sua teoria e pensamentos contribuíram para o entendimento do desenvolvimento infantil e aprendizagem das crianças. Até hoje, o chamado método Piaget faz parte dos estudos acadêmicos nas áreas da educação e psicologia. A teoria de Piaget, chamada de teoria piagetiana, foca no desenvolvimento infantil e por isso é chamada de teoria do desenvolvimento. Segundo ele, a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Ancorada nos estudos sobre o desenvolvimento humano e cognitivo, a chamada teoria cognitiva de Piaget foi denominada por ele próprio como epistemologia genética. Sua teoria foi fundamental para o segmento da corrente construtivista. Os 4 estágios do desenvolvimento de Piaget. Segundo ele, a criança passa por 4 fases de desenvolvimento até chegar na adolescência. O primeiro estágio, que é o sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos de idade. Nessa fase, as sensações e coordenação motora da criança são desenvolvidas. Ainda que a capacidade de cognição seja limitada, nesse momento a criança começa a perceber o mundo ao seu redor, dando início ao reconhecimento de objetos. O segundo estágio, que é o pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. Com o desenvolvimento da fala, a criança começa a nomear os objetos que a rodeiam, ao mesmo tempo em que passa a ter uma capacidade mental de lembrar deles. O raciocínio começa também a ser desenvolvido, embora esteja em sua fase inicial. O terceiro estágio, que é o estágio das operações concretas, que vai dos 7 anos aos 11 anos de idade. Essa fase está relacionada com a capacidade cognitiva de resolução concreta de alguns problemas. Nela, a criança começa a ter uma capacidade maior de interpretação e, portanto, já consegue resolver alguns problemas básicos. Alguns conceitos são interiorizados, por exemplo, dos números e das operações matemáticas. O quarto estágio, que é o estágio das operações formais, que vai dos 11 aos 14 anos, que é o período da adolescência. O raciocínio lógico se desenvolve e o indivíduo já começa a pensar por si só, ao mesmo tempo em que a capacidade de criar teorias e refletir sobre as possibilidades do mundo. Trata-se, portanto, de uma fase de autonomia. Eu observei uma criança de 11 anos de idade. Ela está no 6º ano do ensino fundamental e estuda em uma escola particular pela manhã. A rotina da criança é a seguinte: acorda às 7 horas e 7h30 faz sua primeira refeição com sua mãe, pois seu pai sai cedo para o trabalho. Às 8 horas vai para sua aula online até às 10 horas. Entre as 12 horas e 13 horas, almoça com sua mãe, que passa o dia cuidando dessa criança. Às 14 horas, assiste televisão. Às 16 horas, faz suas atividades escolares. Quando termina as atividades, joga no celular, também interage com sua mãe. Às 19 horas, vai jantar. E às 20 horas, joga algum tipo de jogo com seu pai. Às 22 horas, vai dormir. Observando os aspectos psicossocial, biosocial e cognitivo, no psicossocial foi observado que essa criança reside com seus pais, é filho único, não tem animal de estimação, mas é uma criança educada, gentil, obediente e se relaciona muito bem com seus pais. No aspecto biosocial, a criança se encaixa nos padrões de normalidade, é uma criança saudável,
se alimenta bem, tem altura e peso de acordo com a idade, é uma criança alegre, comunicativa, empática e muito agradável. No aspecto cognitivo, foi observado que essa criança se comunica bem, tem uma linguagem clara e objetiva, é uma criança muito habilidosa, que consegue fazer suas atividades sozinha, sem a ajuda dos pais, e também é muito estudioso. Bom, esse foi meu trabalho, meu PCC, e agradeço a todos.